Mais de 40 milhões de brasileiros, trabalhadores informais, começam a receber nesta semana o auxílio emergencial pago pelo governo. O valor do benefício estatal, que já foi de R$ 600 o ano passado, agora terá o valor médio de apenas R$ 250, insuficiente até mesmo para a compra de uma cesta básica, estimada em R$ 1.014, para uma família padrão de 4 pessoas. A redução do valor do auxílio emergencial ocorre paralela ao aumento do desemprego e da miséria, segundo órgãos especializados. Ao mesmo tempo, ao longo da pandemia, o governo Bolsonaro fez transferências financeiras aos bancos que superaram a soma de 2,5 trilhões de reais. Os banqueiros aplicaram essa fortuna no rentismo e não concederam créditos à pequena e média empresa, que foram à falência. A pandemia, que já levou à morte mais de 340 mil brasileiros e causou o colapso hospitalar e agora funerário, tem sido aproveitada pelos grandes capitalistas como oportunidade para impor a privatização, a desnacionalização da economia, uma perversa concentração de renda, fazendo com que o Brasil continue figurando como um dos países mais ricos e mais desiguais do planeta. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação encontrá-los outra vez, hoje para tratar um tema de suma importância, que é a volta do pagamento do auxílio emergencial aos brasileiros de mais baixa renda, determinado pelo governo de Jair Bolsonaro, que começará agora no mês de abril. Isso tem uma série de impactos, inclusive de muita notícia falsa ou impressões que precisam ser examinadas com o critério de um economista que é economista sempre comprometido com a verdade, com os estudos socioeconômicos bem dirigidos para uma sociedade mais justa. É o caso do nosso convidado de hoje, Fausto Augusto Júnior, que é o diretor técnico do DIEESE. DIEESE é Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a quem dou minhas boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor Fausto. Boa noite, Carlos. É um prazer aqui estar com vocês da Telesur, conversando um pouquinho aí sobre, enfim, o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Bom, a primeira impressão que fica do novo auxílio emergencial nessa pandemia desastrosa, nessa situação terrível que estamos vivendo, é que os valores são muito menores do que foram pagos no ano passado, inclusive o universo de pessoas é menor. Explica para nós essa contradição, já que a crise se agravou, o desemprego se agravou, a pobreza se expandiu e, sobretudo, as famílias estão sendo muito dolorosamente atacadas por essa pandemia mortífera. O que está acontecendo? Bem, o primeiro é compreender que o atual governo é um governo negacionista, né? Ou seja, ele vem negando a pandemia. Aparentemente, a fala do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, se alterou ontem, somente ontem, ou seja, quando o Brasil passou da média de 3 mil mortes diárias e hoje atingiu 300 mil mortos ao longo desse ano de pandemia. Enquanto o mundo inteiro começa um declínio da pandemia, o Brasil ainda está em ascensão dessa curva. Isso tem a ver com as políticas implementadas, ou melhor, para a ausência de políticas implementadas por esse governo, de um lado, e de outro, por conta de, inclusive, uma contrapolítica de proteção, enfim, de combate à pandemia. O que a gente assistiu no Brasil é algo um tanto quanto absurdo do ponto de vista sanitário, e é incomparável, né? Em nenhum lugar no mundo nós tivemos algo parecido, em que o presidente da República é contra o uso de máscara, é contra o uso de vacina, é contra o uso... Então, para compreender o que está acontecendo com relação ao auxílio emergencial, tem a ver com isso. Se você nega a pandemia, né, você vai negar, inclusive, os dilemas que essa pandemia causa, especialmente na área social.
E aí, do ponto de vista concreto, né, eu sempre gosto de insistir, porque o governo no Brasil, ele diz que ele criou o auxílio emergencial. Isso não é verdade. O auxílio emergencial ele foi um debate muito grande entre os movimentos sociais, o movimento sindical, uma pressão da sociedade civil, e o auxílio emergencial passou por dentro do Congresso Nacional. O governo foi empurrado a implementar ano passado o auxílio emergencial, tanto é que está muito longe do valor, inclusive, que ele defendia. No Brasil, nós colocamos um auxílio emergencial de R$ 600, e para a mulher, né, o chefe de família, 1.200, algo que o governo simplesmente combateu até o último momento. Quando chegou o momento que ele não conseguia mais, ele aceitou o valor e acabou tocando. Mas na primeira oportunidade que teve, de renovação do auxílio, ele já reduziu para R$ 300. Né? E aí, na cabeça deles, o auxílio emergencial acabava com o ano fiscal. Né? Então, a ideia de que chegamos em dezembro, não tem mais auxílio. E vamos ver o que a gente está vivendo hoje. Né? Nós estamos indo aí já para o final do terceiro mês de 2021, sem nenhum auxílio, né, para o conjunto da população brasileira, e com a pandemia perdendo o controle. Inclusive, um dos motivos pelo qual a pandemia perdeu o controle também tem a ver com o fim do auxílio, porque quem não recebe auxílio não tem como ter recursos para conseguir os seus alimentos, ele inevitavelmente tem que ir para a rua, ele inevitavelmente tem que ir buscar o seu salário, buscar o seu rendimento. Então, a postura do governo explica o que está acontecendo no Brasil hoje, e nesse caso, com relação à redução do auxílio, nós temos vários problemas aí no meio. Né? Um dos problemas é a redução. Nós estamos falando de um auxílio que começou lá no ano passado com R$ 600, agora a grande maioria, que são as famílias de 4 pessoas, devem receber em torno de 250. As famílias monoparentais, né, que são as famílias de uma pessoa, vão receber R$ 150. E as famílias, né, ou seja, em que a mãe é a única chefe da família, que são famílias pelo menos 3 pessoas em média, vão receber R$ 375. Tem um monte de contradições aí, viu, Carlos Alberto? Tem um monte de contradições. Por exemplo, não faz sentido uma família de 4 receber menos que uma família de 3, por exemplo. Isso é só um exemplo do pouco sentido que faz isso. Além disso, limitado a 4 meses, e a gente sabe que em 4 meses não serão resolvidos os problemas pandêmicos e muito menos os problemas econômicos. A gente deveria fazer um bom debate desse auxílio, deveria ficar pelo menos até o final do ano. E no meio de tudo isso, Carlos, o auxílio ele só saiu com um grande acordão dentro do Congresso Nacional, que significou arroxo de salário de servidor público, uma nova regra fiscal que impede o Estado de gastar e cria vários outros instrumentos de restrição ao gasto público que, no meio da pandemia que nós estamos vivendo, não faz o menor sentido. O governo tem usado, inclusive, a pandemia como moeda de troca para fazer aquilo que ele tem que fazer para implementar suas reformas neoliberais. Ok, ou seja, não era necessário de forma nenhuma uma PEC, bastava a prorrogação daquele auxílio emergencial do ano passado, talvez a sua elevação. Agora, foi feita uma série de condicionamentos para a destruição do serviço público, impedir concurso, instalar um gatilho que diminui a capacidade do Estado de investir, ou seja, aproveitou-se para ampliar a dose de maldade e perversidade. É por aí? É por aí, em especial ampliar o processo de reforma de Estado. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um processo de reforma de Estado, desconstituição do Estado social, né, que foi construído a partir da Constituição Brasileira de 1988, e cada medida dessa, de certo modo, caminha nesse sentido. Então, ao mesmo tempo em que o caos vai se instaurando por conta da pandemia, o governo se aproveita do caos para empurrar uma série de reformas dizendo que é inevitável. Eu nem vou, eu tenho minha posição com relação às reformas, viu, Carlos, mas eu prefiro até nem entrar nesse debate nesse momento, porque reformas estruturais em qualquer país precisam ser feitas com tranquilidade, né? Momento de pandemia, você não tem clima no país para fazer discussão séria sobre que estado a gente quer, como a gente vai lidar. Nesse momento, o que nós queremos é vacina, o que nós queremos é vaga de UTI, é oxigênio, é isso que nós estamos falando. Mas o governo se aproveita da pandemia, inclusive, para fazer esse tipo de alteração, como outras reformas que estão tramitando no Congresso Nacional e que eles vão querer empurrar ao longo desse ano. Nós tivemos aí um quadro muito caracterizado. De um lado, a redução do auxílio emergencial e, de outro, um aumento enorme
das transferências do Estado para o setor financeiro, ou seja, os banqueiros estão ganhando muito nessa pandemia e os necessitados reduzindo os seus ganhos. Como é que o senhor comenta isso? Bem, o que nós estamos assistindo, e isso não é só no Brasil, né? Os mais ricos, né, os muito ricos, estão ampliando a sua riqueza. Eu acho que esse é um dado bastante importante. Nós estamos com um embate agora na OMS, junto com a OMC, e toda a discussão que a ONU está puxando em relação à quebra da patente das vacinas, porque não faz sentido. A gente está numa pandemia global que pode simplesmente alterar a lógica que a gente conhece de humanidade, e as grandes empresas farmacêuticas ficam discutindo quanto que elas vão ganhar com a morte das pessoas. Acho que esse é um debate fundamental que a gente tem que travar, e não há dúvida que isso está avançando. E não avança só nisso, não. Na pandemia, a gente assistiu, por exemplo, no Brasil, uma elevação dos preços dos alimentos muito grande, Alberto. Porque se a gente pegar para olhar, a inflação dos alimentos, ou seja, a inflação dos mais pobres, enquanto a inflação ficou girando em torno de 5%, a inflação dos alimentos subiu mais de 15% aqui no Brasil. Então, se a gente pegar os mesmos R$ 250 de março do ano passado, comparar com os R$ 250 de março deste ano, a gente vai comprar 15% a menos de alimento do que se comprava. Isso é bastante assustador do ponto de vista. E tudo isso significa que alguém está ganhando. No Brasil, por exemplo, o setor agroexportador está enriquecendo com uma velocidade muito grande. Porque, primeiro, o mundo inteiro precisa de comida, a taxa de câmbio, né, até por conta da perda do controle pandêmico aqui no Brasil, ele disparou. O dólar no Brasil fica entre 5 e 6 reais, e isso está invertendo a lógica. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, quando o Bolsonaro entrou no poder em 2018 aqui no Brasil, 1 litro de óleo de soja, né, que é uma commodity, ele estava custando em torno de R$ 3,10. Hoje um óleo de soja está entre R$ 9 e R$ 11 no Brasil. Um pacote de arroz custava em torno de R$ 11, um pacote de 5 quilos de arroz. Agora, 5 quilos de arroz aqui no Brasil custa entre 27 e 30 reais. É disso que nós estamos falando, né? A gasolina passou dos R$ 6 o litro, beirando R$ 100 o botijão de gás. Quer dizer, os mais pobres, eles ficaram mais pobres porque eles estão sem salário, estão com uma renda cada vez mais comprimida, mas principalmente porque o poder de compra deles caiu muito. Ou seja, a capacidade deles comprarem alimento vem se reduzindo, por conta, de um lado, da elevação dos preços dos alimentos e, de outro, a redução dos seus salários. Bom, nós temos aí, então, caracterizado um aumento do abismo social, né? Mas isso, nós temos notícias recentes de morte em São Paulo, por exemplo, a cidade mais rica do país, a segunda frota de helicópteros privados do mundo está em São Paulo, e morreu um jovem de 22 anos aí por falta de oxigênio. Quer dizer, esse é o retrato cruel que nós estamos vivendo. Sim, esse é o retrato cruel e mostra, inclusive, a falta de planejamento, mas o caminho que foi levando o Brasil para esse negacionismo. E isso vai impactando a vida dos mais pobres. A morte está chegando também muito mais rápido, e a gente sabe, né, quando a gente vai contabilizar os 300 mil mortos, a gente vai ver que 70% desses 300 mil mortos eles estão nas periferias, eles estão na parte mais pobre do Brasil. Uma grande maioria são negros, né? Ou seja, a morte no Brasil ela tem classe social demarcada e ela tem cor, ela tem raça muito clara, né? Acho que isso é um dado. É claro que o vírus não escolhe quem pegar, mas o atendimento médico chega de maneira maior para uns do que para outros. Para você ter uma ideia, até bem pouco tempo atrás, né? Porque agora essa variação do vírus está mudando muito as estatísticas, né? Mas até o final do ano passado, uma pessoa que entrava no hospital público, né, ele tinha um hospital privado, né, internado no hospital privado, ele tinha 30% de chance de morrer. O que a gente está assistindo no setor público era o contrário, ele tinha 70% de chance de não sair vivo quando ele internava no setor público. Então, isso a gente vai vendo o quanto isso não faz sentido, né, no Brasil. No Brasil, a gente tem esse abismo, ele inevitavelmente chega na saúde. Bem, uma das coisas que a gente tem assistido e que chama muito a atenção como a pandemia ela chega entre os mais pobres, e os mais pobres, até por conta de não ter como buscar receita, como buscar renda, eles se arriscam mais, e é absolutamente normal que isso aconteça. Eu compreendo que a mídia, em geral,
faça muita propaganda, né? Divulgue muito e denuncie as festas, esse absurdo que a gente está assistindo em alguns lugares do Brasil. Mas a maior parte das pessoas que estão se contaminando não se contaminam por causa das festas, se contaminam porque precisam sair de casa para trabalhar, precisam pegar os transportes públicos, precisam estar em aglomerações, e não são aglomerações por opção, são aglomerações por necessidade. E por isso o auxílio emergencial é tão importante. É fundamental que você garanta um mínimo de condições de sobrevivência para que as pessoas possam ficar dentro das suas casas, né, minimamente protegidas contra o vírus, mas mais importante do que isso, né, impedindo também que o vírus se prolifere, porque o nosso dilema hoje no Brasil não é só uma questão individual, ele é, antes de mais nada, uma questão social. O vírus perdeu o controle. Então, socialmente, a gente precisa de uma ação para que o vírus transite menos, contamine menos, para a gente minimamente ter tempo para lidar com a questão da vacina, que é um outro drama que o Brasil está vivendo. O Brasil não tem vacina. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o economista Fausto Augusto Júnior, do DIEESE de São Paulo. Vamos fazer uma pequena pausa agora. Já já voltaremos a mostrar esses números estarrecedores de um Brasil tão rico e um povo cada vez mais pobre, inclusive mais vulnerável para enfrentar essa pandemia. Já já voltamos. Nós estamos conversando hoje aqui em Latitude Brasil com o economista Fausto Augusto Júnior. Ele é diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é uma entidade de muito respeito aqui no Brasil, e estamos analisando a questão do auxílio emergencial que o governo volta a pagar agora a partir do mês de abril, mas muito insuficiente. Agora, Fausto, o governo fez uma série de dotações, praticamente transferências sem justificativas, doações para o sistema financeiro. Os recursos existem, até para comprar vacina, até para comprar oxigênio. Quer dizer, onde é que está sendo aplicada essa dinheirama toda? Para onde é que ela está indo? Nós temos várias questões aí no meio, né? O Brasil tem uma taxa de juros historicamente muito alta e um serviço de dívida muito caro, né? Então, o Brasil transfere recursos para o setor financeiro há algumas décadas. Então, acho que esse é o primeiro dado, né? No momento da pandemia, simplesmente esse movimento continua. Mas é claro que o momento de crise, vamos lembrar que o Brasil caiu mais de 4,1% do PIB, então isso significa que a economia encolheu, e quando a economia encolhe, a arrecadação do Estado também encolhe, então isso não tem muito problema. A questão é que o mundo inteiro está financiando o combate à pandemia gerando dívida, o que é absolutamente normal. Você vai emitir título, no limite você vai imprimir dinheiro, né? Porque o que você precisa? Você precisa garantir o enfrentamento de um momento extraordinário, nós estamos num momento de emergência, de urgência, que você precisa minimamente colocar recurso para as pessoas sobreviverem. Eu acho que essa é a questão. E o governo trabalha uma ideia de que ele tem que lidar agora com responsabilidade fiscal, né? O tempo que eles falam o tempo todo. Mas isso não faz sentido, porque o Keynes dizia isso, né? No futuro, desse jeito, estaremos todos mortos, porque se a gente for esperar, a gente tem que agir. Não dá para você, agora não é o momento de você fazer poupança, agora é o momento de você gastar a sua poupança, porque é muito claro, né? Nós nunca tivemos uma quantidade de mortos por uma mesma causa como nós temos hoje no Brasil. Então, o problema, na verdade, no Brasil não é um problema de recursos, não é um problema de dinheiro. O que nós temos no Brasil hoje é uma posição muito clara de um governo que simplesmente nega a pandemia. Acho que esse é o primeiro problema. Ao negar a pandemia, ele descoordena todas as ações de combate à pandemia
com uma falsa dualidade, o que eles chamam ali entre, mas eu preciso proteger o emprego versus proteger a vida. Essa dualidade não existe. Ao contrário, né? O Brasil está sendo um dos países que está encarando pior a pandemia e as consequências econômicas vão ser gigantescas, porque o preço, é óbvio que não dá para mensurar, não dá para precificar nenhuma vida, mas o descontrole da pandemia significa, inclusive, problemas econômicos muito sérios, né? E isso é algo que precisa ser tratado. A gente precisa quebrar essa falsa dualidade. Hoje, controlar a pandemia é garantir que a economia circule. Então, o governo precisa colocar os recursos para isso. Então, Carlos, não tenha dúvida, recursos para comprar vacina, oxigênio, remédio, garantir leitos, tem. O problema não é recurso. O problema é se mobilizar para isso. O Brasil entrou atrasado, não se organizou, não fez as contratações de vacina que deviam ter sido feitas, não anteviu a crise de insumos, que a gente fez essa discussão em março do ano passado, a gente fez toda essa discussão que ia faltar seringa, que ia faltar oxigênio, que ia faltar leite de hospital, todo mundo sabia o que ia acontecer. Né? Mas simplesmente, quando você não articula, você não coordena o processo, você deixou na mão de estados e municípios algo que precisava ser centralizado, até porque o Brasil tem um sistema nacional e único de saúde, uma coisa que poucos países do mundo têm e que a gente poderia simplesmente ter feito algo completamente diferente. Só para você ter uma ideia, Carlos, na crise do H1N1, o Brasil vacinou 70 milhões de pessoas em 3 meses. Se a gente tivesse vacina, estava vacinando já rapidamente boa parte da população brasileira. O problema é não ter a vacina. Tem uma foto que foi meu símbolo, né, circulou há pouco tempo atrás, em que o Serra, né, o atual senador José Serra, que é do PSDB, vacinava o presidente Lula. Né? Isso era um indicativo de que, apesar de eles serem partidos diferentes, de visões políticas diferentes, que historicamente disputaram as eleições presidenciais no Brasil, naquele momento de risco de pandemia, eles estavam juntos contra a pandemia. O que a gente está vendo agora é o oposto disso. Né? Agora, nós temos uma situação em que a economia está em recessão. Há uma inflação que é de preços, não é uma inflação de demanda, porque o desemprego também explodiu. As pessoas estão sem renda. E há reservas empossadas nos bancos. Quer dizer, por exemplo, uma indústria de oxigênio, ela estava ainda pensando se ia destinar a sua produção de oxigênio para o sistema de saúde. Não era necessário, no caso, uma intervenção estatal para salvar vidas diante de uma emergência concreta? Mas isso era muito simples, né? E é simplesmente você deslocar a produção de uma área para outra. Né? Vamos lembrar que você precisa deslocar, você pode deslocar a produção até de refrigerante, né? Ou seja, você tem alternativas, no caso da produção de oxigênio, que chegam a ser ridículas, né? Mas é claro que a gente tem vários problemas, né? Aí a gente está vendo alguns dramas do Brasil. Nós temos hoje 2 fábricas de vacina, 2 fábricas estatais. Nós temos mais de 30 fábricas para vacinas de bovinos. Isso é só um exemplo do quanto significa quando você deixa o mercado tomar conta também dos sistemas. Né? Na hora que você tem um caos como esse, se você não tem um sistema público operando, se o sistema público não é prioridade, se ele não apresenta as suas prioridades e as suas demandas, o setor privado vai tentar ganhar dinheiro com isso. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Assim, o sistema capitalista ele não é racional. O sistema capitalista constrói uma racionalidade da maximização de lucro. Tanto faz, né? Se o lucro significa muita gente morrer, né? Ele está maximizando o lucro. Eu acho que esse é um dado que a gente precisa o tempo todo estar trabalhando. E como que o Estado se move no meio disso? Ele se move no meio disso com as ferramentas que ele tem. Ele poderia, sim, não só buscar oxigênio em muitos lugares, mas ele tinha que estar negociando com o mundo inteiro, insumos de todas as formas, né? E não ficar brigando em cima de um remédio que não funciona, que é o drama aí da cloroquina, que a gente está vendo que está matando gente com problema de fígado, né? Porque ficar tomando cloroquina acaba com o fígado de qualquer pessoa, não faz o menor sentido, isso é uma doença, isso é um remédio tipicamente para malária, né? E você está tentando aplicá-lo num outro contexto. Então, e aí a gente vai mostrando um pouco, Carlos, um pouco do nosso drama também, da desconstrução da nossa indústria nacional. Então, muito dos problemas que nós estamos vivendo, vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha máscara.
né, as famosas N95, não é isso? As PPF2, a gente não tinha máscara no Brasil, mas como é que pode um país desse tamanho, que já teve uma das indústrias mais importantes do mundo, não conseguir ter indústria para produzir máscara? Eu acho que são Um perguntas país que a que gente tem pode fábrica de aviões e houve uma desindustrialização, não é? Em razão de políticas que deram preferência ao setor financeiro, não é, doutor Fausto? não só ao setor financeiro, como ao mercado importador. O Brasil hoje ele está sentado em cima de um enorme barril de petróleo, né, que é toda a riqueza do pré-sal. Nós estamos vendo o governo brasileiro, por exemplo, diminuindo a capacidade não, colocando em 30% a capacidade ociosa das refinarias do Brasil para importar gasolina, ou seja, para servir de transferência de lucro para importador, né? E simplesmente dizendo que isso é algo para você dinamizar o mercado e criar competitividade no mercado monopolizado pela Petrobras para poder vender a Petrobras mais fácil, vender as refinarias, vender os pedaços da Petrobras. Isso está acontecendo agora, Carlos, no Brasil. E as pessoas não entendem porque o câmbio sobe tanto. Se você começa a importar gasolina, que é um item básico para transições, né, para mobilidade no país, num país tão grande quanto o Brasil, é óbvio que o preço do dólar vai subir. E a gente sabe disso, né? E aí, o que o governo vai fazer? Ele já está fazendo, ele está aumentando a taxa de juros, porque aumentando a taxa de juros, ele aumenta a receita, ele aumenta o resultado ali, né, a transferência para o setor financeiro para tentar trair mais câmbio. E só que o aumento da taxa de câmbio sobe os preços no Brasil e pressiona a inflação, como você mesmo lembrou. Como é que um país que está em recessão tem inflação? Ele tem inflação porque o problema é um aumento de custos, não é um aumento de demanda, como a gente teve, por exemplo, em 2010, 2012 aqui no Brasil. Está muito claro o caos que nós estamos vivendo e as raízes desse caos e também as sugestões, indicações de políticas para superar. Doutor Fausto, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui em Latitude Brasil. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de conversar com todos e estamos à disposição sempre que debates desse tão importantes como esse precisam ser feitos e nós estamos aqui para isso. Doutor Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Ficamos por aqui com Latitude Brasil. Semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Tchau.